Olá, vamos então a mais uma cerveja. Desta vez vamos falar de uma cerveja muito especial. É uma cerveja que tem um buquê muito interessante de leveduras e micro-organismos, um bocadinho fora do que a gente já provou até agora. Estamos a falar de fermentação mista, uma cerveja que tem uma mistura de leveduras Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura normal de cerveja, tem Brettanomyces, que é uma levedura selvagem, que atenua muito e dá muitas notas que nós apelidamos de funky, e um combo muito interessante também de bactérias láticas e acéticas que nos vão levar até Roeselare, na Bélgica, e até à Rodenbach. A Rodenbach é uma cervejeira muito icónica. Eles são especialistas em fazer este tipo de estilos que podemos categorizar como Red Flanders Ale, ou, por exemplo, Eau de Bruyne. São cervejas que são quase como uma resposta ao vinho da cerveja. Até um dos principais escritores sobre cerveja, o falecido Michael Jackson, não o cantor, mas o escritor e um dos principais estudiosos de cerveja ali dos anos 70, talvez, 70, 80, apelidava a Rodenbach como a Borgonha da Bélgica, não é? A Borgonha é uma referência aos vinhos de Borgonha, uma das principais regiões de vinho de França. E pronto, temos aqui a Rodenbach Grande Cru. A Rodenbach Grande Cru é um produto mais premium da Rodenbach. Neste caso estamos a falar de uma cerveja que tem um misto de fermentação e um assemblage, uma mistura, uma assembleia de vários tipos de cervejas. Isto, quando eu digo assembleia, ou do blend, como se diz em inglês, estamos a falar de misturar partes de um lote mais novo com partes de um lote que já teve em barricas durante muitos anos. E neste caso, o lote que teve em barricas são 2 anos, e ela depois é misturado com uma parte de um lote mais novo, que há de ter ali uns meses de idade, e isto funciona muito bem para usar o lote novo para trazer frescura às características que a barrica já deu ao lote mais antigo. E é muito interessante, é uma cerveja muito interessante, com um potencial muito interessante de harmonização. Já vamos falar sobre isso, mas agora o mais importante é abrir e provar. Para este caso eu vou usar um copo de vinho. Esta cerveja eu tenho a certeza que vai ter muitas notas associadas ao vinho, e estes copos são muito interessantes para reter aqui muitos aromas e para conseguir agitar o copo devagarinho, para ter uma degustação mais prolongada, sem aquecer muito a cerveja, agarrar aqui no pé do copo, e vamos servir. Estou muito curioso para provar esta cerveja, ou para revisitar esta cerveja. Também a bebi algumas vezes na Bélgica enquanto estive lá a viver. Portanto, é sempre um prazer dizer olá outra vez, Rodenbach, e olá, Rodenbach Grande Cru. E que cor que temos aqui! Incrível! Temos aqui um avermelhado, notas de rubi, um bocadinho acastanhado. A cerveja tem alguma turbidez. A espuma é muito densa, é um espetáculo. Eu gosto muito deste tipo de espumas. Tem aqui um dedo de espuma que é uma quantidade interessante e que gostamos. Eu acho que o que é muito giro, se conseguirem ver à luz, o que é muito giro é ter aqui uns laivos rubis, uns tons avermelhados no copo, que transformam a cerveja em algo muito apelativo aos olhos. Vamos agitar um bocadinho. Eu acho que esta cerveja precisa também de ser um bocadinho evaporada, entre aspas, não é? Queremos volatilizar alguns aromas que possam estar ali presos dentro da garrafa, nem sempre são os melhores, e também queremos que os melhores aromas também venham ao de cima para conseguirmos cheirar. Mas é isso. Esta é sem dúvida a cerveja mais complexa que consumimos até agora, que já provámos, deste pack todo. Tem aqui notas super interessantes de madeira, tem notas de frutas vermelhas, um bocadinho de cereja, um bocadinho de framboesa, bem complementadas com notas de malte, que é interessante, aqui um perfil de
de caramelo, muito under the note, muito interessante. Eu diria que frutos vermelhos, perfil de levedura também, perfil de madeira. Quando estou a falar de perfil de levedura, estou a pensar nas leveduras selvagens e nas bactérias que foram inoculadas nesta cerveja. Falar de bactérias também é interessante. Quando a gente fala de bactérias, estamos a falar de bactérias boas. São bactérias que foram intencionalmente propagadas para fazer este tipo de cervejas dentro de barricas. E a Rodenbach é muito icónica também por ter umas barricas gigantes com quase algumas delas 150 anos de idade, que até são apelidados de fooders. São barricas que têm algo como 20 mil litros de capacidade, que são uma coisa muito grande. E estas bactérias, lactobacillus, pediococcus, misturado com leveduras como Saccharomyces cerevisiae ou Brettanomyces, dão-nos notas muito interessantes e muito complexas. Ali um bocadinho as bactérias láticas dão muitas vezes um perfil de cítrico também. O acético dá-nos as bactérias acéticas dão-nos um bocadinho de perfil de vinagre, e neste caso, devido à quantidade de malte e o tipo de malte que eles utilizaram e o perfil de madeira que temos aqui, eu diria que as notas de vinagre que temos aqui são um vinagre balsâmico, que é muito interessante de gostar uma cerveja destas. Vamos provar. Muito interessante. É muito fidedigna em relação ao que eu estava à espera. Estava à espera deste perfil, sim, de acidez, um bocadinho de doçura de malte, cerveja leve, refrescante, apesar de ter corpo, apesar de ter estas notas muito intensas, ela é bem refrescante. A acidez ajuda a refrescar e a dar um perfil quase de limpa-palato, que é muito interessante. Vamos provar outra vez. Eu acho que é uma cerveja que merece ser revisitada à medida que vamos provando e à medida que ela vai aquecendo um bocadinho. Só aqui, voltar à questão das bactérias. Eu sei que a Rodenbach já usa este tipo de bactérias, ou este combo de bactérias, já desde o século XIX, se não me engano. Eles são uma cervejeira muito antiga e mantiveram este tipo de bactérias sendo propagadas e sendo reutilizadas várias vezes. Ela tem 6% de álcool. É uma cerveja que não foge muito a um perfil de vínico, de quase ali uns vinhos com um bocadinho mais acidez. Uma cerveja, eu acho que ela é muito interessante. Se estivermos aqui a falar de um potencial de harmonização, eu acho que, por exemplo, de cortar coisas muito gordurosas, estou aqui a pensar aqui numa harmonização portuguesa, eu acho que o queijo de azeitão é um excelente queijo para ser acompanhado por uma Rodenbach Grande Cru. Este perfil gorduroso e amanteigado do queijo de azeitão vai ser muito bem contrabalanceado por esta acidez quase balsâmica que a Rodenbach Grande Cru nos traz. E outra harmonização que também pode ser muito interessante é qualquer tipo de sobremesa com frutas silvestres. Eu acho que o perfil dela, esta combinação de levedura, malte, madeira, faz-nos muito lembrar cerejas, frutos do bosque, framboesas, amoras, e eu acho que elas, por semelhança, iriam emparelhar muito bem com sobremesas que tenham frutos vermelhos. Em termos de momento de consumo, eu acho que a cerveja é para ir sendo gostada. Eu acho que pode ser muito bem um aperitivo muito interessante, apesar de ser uma cerveja robusta e escura e que normalmente associamos uma cerveja pesada que só consumimos no inverno, por exemplo. Eu acho que ela funciona muito bem no verão. Eu acho que ela tem um potencial de refrescância muito interessante para uma cerveja tão complexa. E é isso. Depois de provarem, não hesitem em enviar-nos feedback, dizerem o que é que acharam desta cerveja também. É isso, eu vou continuar a degustá-la, espero que vocês façam o mesmo. Isto vai ser uma cerveja que vai demorar 1 hora a beber, eu não vou ficar aqui 1 hora a falar convosco. Portanto, à vossa saúde e até à próxima cerveja.